Primeira carta do apóstolo São João, capítulo de número 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. O anticristo já está na Terra? O que a Bíblia diz a respeito? Assista este vídeo e você irá se surpreender com o que a Bíblia fala referente ao anticristo, se ele já está ou não na Terra. A Bíblia nos revela claramente que haverá um homem que tomará o controle de todas as coisas e governará o mundo como nenhum outro líder na história da humanidade conseguiu fazer. Este homem terá algumas características, como por exemplo, ele será carismático, terá um discurso que conquistará a todos, seu poder de persuasão convencerá os habitantes da Terra, de que em suas mãos todos os problemas das nações enfim serão resolvidos. A verdade é que o mundo nunca terá visto alguém tão poderoso, tão influente, tão inteligente como este homem. E isso vai acontecer por um único motivo, o de que ele terá em suas mãos o poder vindo diretamente do inimigo de nossas almas, Satanás. Observe o que a Bíblia diz sobre ele na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Quem é este homem? Este homem, segundo a Bíblia, é o anticristo, um ser maligno que irá se levantar contra Deus e se exaltar acima de todas as coisas, a ponto de, segundo a Bíblia nos informa, se assentar no santuário do Senhor e afirmar que ele é o próprio Deus. E ele vai fazer tudo isso porque deseja o mesmo que o diabo sempre desejou: ocupar o lugar do Altíssimo. Observe o texto de Isaías, lá no capítulo 14, versículos 12 a 14, que nos diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. A pergunta que fica é: quando o anticristo chegará à Terra? Será que ele já nasceu? Será que ele se encontra no meio de nós e está apenas aguardando o cumprimento das profecias bíblicas para ser anunciado como aquele que vai salvar o mundo? É exatamente sobre essa questão que nós vamos tratar nesta oportunidade. Nós vamos te provar que o anticristo já está por aqui, agindo sem que nenhum de nós perceba. O Novo Testamento nos conta que Satanás tentou Jesus em 3 momentos diferentes, enquanto o Senhor jejuava no deserto, se preparando para assumir o seu ministério aqui na terra. Em primeiro momento, ele veio até Cristo e quis convencê-lo de matar a sua fome, transformando pedras em pães. Em um segundo momento, levou Jesus a um lugar muito alto, de onde eles conseguiam ver toda a terra. Então Satanás propôs dar a ele o poder sobre tudo, e isso se Jesus se ajoelhasse diante dele. E por fim o inimigo conduziu Cristo até o alto de um templo e disse para ele pular, para que assim os anjos o resgatassem e salvasse a sua vida diante dos olhos de todos os judeus que não acreditavam ainda que ele era o Messias enviado de Deus. Perceba uma coisa nestes 3 momentos. Em todos eles, Satanás ofereceu coisas boas a Jesus, mas a troca, ele queria adoração e desobediência à palavra de Deus. E é exatamente a mesma coisa que ele faz com todos nós hoje em dia. O diabo nos oferece tudo que é bom e prazeroso aos nossos olhos carnais, mas em troca, ele quer que paremos de orar, ele quer que paremos de buscar a Deus, e é isso que o anticristo vai querer que o mundo faça depois que ele for anunciado a todos os habitantes da terra. Ainda quando lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vemos que nos últimos dias haverá uma grande apostasia, um esfriamento na fé de muitos que entregaram a sua vida para Cristo um dia. Eles deixarão de servir ao Senhor e servirão ao diabo, mesmo sem perceber, dando ao anticristo todo o controle das suas vidas. Veja o que a palavra do Senhor nos diz. 2 Tessalonicenses 2, versículos 1 a 4. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia,
quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Perceba que essa passagem fala que o anticristo se assentará no santuário de Deus e se autoproclamará Deus. E por causa disso, os estudiosos da Bíblia, principalmente do fim dos tempos, acreditam que isso se refere ao terceiro templo, que será construído em Jerusalém, exatamente no mesmo lugar onde foi construído o Templo de Salomão. E essa construção realmente vai existir. Há quem diga, inclusive, que os governos de Israel e Palestina já iniciaram as negociações para a futura construção desse templo, que abrigaria os religiosos dos dois povos e, segundo as profecias, seria tomado pelo anticristo. Porém, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Para isso eu quero ler, e quero convidar você a acompanhar a leitura comigo, que está em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, onde nos diz: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o vosso corpo, o qual pertence a Deus. Meus irmãos, nós somos santuários de Deus aqui na terra. O anticristo ainda não foi anunciado, mas ele já está assentado sobre os corações dos seres humanos, os controlando e se autoproclamando o Deus de suas vidas. Muitas pessoas ainda veem a vinda do anticristo como sendo uma coisa futura, mas não, ele já está entre nós. Basta olhar para o mundo, para as coisas que têm acontecido, para perceber que ele já está dominando o coração do ser humano e secretamente instalando o seu trono nele. E não somos nós, quem está afirmando isso. Mas se nós olharmos na Bíblia, veremos que a própria Bíblia afirma isso. Observe a afirmação do apóstolo João, quando ele escreve sua primeira carta no capítulo 4, versículos 2 e 3. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo, meus irmãos. E todos nós devemos ficar alertas para que não sejamos dominados por ele. Então não fique esperando pela construção do terceiro templo de Jerusalém, e nem pelo anúncio do acordo de paz entre as principais nações e religiões. Tudo isso será apenas o desfecho do que já está acontecendo hoje bem debaixo dos nossos olhos. Em vez disso, vigie para que você não dê espaço para o inimigo na sua vida. Não permita que o espírito do anticristo domine o seu coração e faça dele o seu templo. Antes, você precisa entregar o seu coração, entregar a sua vida a Jesus, porque somente Ele tem poder para destruir o inimigo. Deixe que Cristo governe a sua vida e não seja mais um daqueles que se desviaram da fé e voltaram a viver uma vida de pecado como se Cristo nunca fosse voltar. A maioria dos sinais que antecedem a volta de Jesus já se cumpriram. Ainda assim, muitos duvidam e dizem que essas coisas sempre existiram e que as gerações passadas também achavam que Jesus voltaria na época deles. Nós devemos tomar muito cuidado, pois agora os sinais estão muito claros e não podemos ser pegos de surpresa, vivendo em desobediência à palavra de Deus. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, e se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador e como seu Senhor, saiba que Ele te ama e está esperando a sua decisão. Observe só o alerta do Senhor para todos nós nesta última hora. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 12. Quem está compartilhando esta mensagem com você é o evangelista Danilo Zang. Mais uma vez nós estamos aqui compartilhando uma reflexão, uma palavra de edificação, enfim, uma curiosidade à luz da Bíblia Sagrada. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, deixe seu comentário, compartilhe esta mensagem com mais pessoas, para que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento da genuína Palavra de Deus. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um de vocês em Cristo Jesus.